Diferente. Olá, caríssimos, caríssima, que nos acompanha no podcast Atitude Diferente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui novamente, eu e Evandro DiCaprio. Obrigado. Nesse podcast do Atitude Diferente. Seja bem-vindo, Evandro. Muito obrigado pelo convite, quanto senhor. tempo, né? Pois é, moço, tem uns 3 programas que o senhor não aparece, tudo bem. Seja bem-vindo novamente. Realmente, quando eu falho, o Evandro está aí pronto. Só não pode faltar o Leandro, cara. Não, é verdade. Não pode faltar o Leandro. Faltando o Leandro, tendo a sapiência dos nossos entrevistados, a coisa acontece, né? Rapaz, demais. Evandro, seja muito bem-vindo, meu caro, tá? De qualquer forma que eu Obrigado. sou o faltante, né? Muito bom estar aqui com Mas você. isso aí tem justificativo. Leandro, Tem muito justificativo. bom estar aqui contigo, meu caro. E hoje nós estamos aqui, Ô, rapaz, eu tô feliz demais. privilegiados, Tô feliz né? demais, cara. Com nada mais, nada menos que Ricardo Ortiz. Seja bem-vindo, meu caro. Tá? Satisfação Obrigado. tê-lo aqui no podcast Atitude Diferente. E aqui só reiterando, né? Quem nos acompanha já sabe, o podcast Atitude Diferente, ele é feito especialmente para as pessoas que têm uma postura de atitude diferente. Então, o convite direcionado aí ao Ricardo Ortiz, com certeza foi porque os organizadores, as pessoas que estão aí atentos, aquelas pessoas que são de atitude diferente, viram no Ricardo Ortiz essa pessoa com esse perfil de atitude diferente. Então, para nós, é uma satisfação e tenho certeza que vamos sair daqui hoje muito engrandecidos com o conhecimento, com a sabedoria dele, que já estava aqui nos bastidores, nos passando e nos orientando, e a conversa estava fluindo antes mesmo de começarmos aqui as nossas gravações. Então, bacana, seja bem-vindo, Ricardo. Tá? Obrigado. E vou passar a palavra, antes de passar a palavra para o Ricardo, para o Evandro, para que também possa fazer a Obrigado. Cara, saudação inicial ao Ricardo. eu acho que assim, primeiro, cara, curte aí, ó, aproveita que você tá ligado a nós, tá conhecendo a imagem do Ricardo, a voz dele é Inconfundível. Pô, demais, moço. Né? Então, assim, já aproveita que você tá aí, cara, dá uma curtidinha aí pra gente, tá? Compartilha os vídeos, sabe? Nos segue, começa a aplicar o sininho aí pra poder nos acompanhar, tá? Agradeço demais a presença de vocês. E agradecer demais a Deus a oportunidade de participar desse podcast, cara. Assim, eu não costumo ter ídolos, né? Mas tem pessoas que a gente admira, e você é uma das pessoas, e o podcast me proporciona isso. Não tem nem por que vai pegar autógrafo das pessoas, né? Porque eu já tenho contato, né? Através da imagem, isso é muito bacana. E eu queria te agradecer demais de ter aceito o convite, de estar aqui conosco hoje, compartilhando a tua história, da tua vida, do teu trabalho hoje, sabe? Eu queria te agradecer demais, Ricardo. Legal, Evandro. Evandro, Givanildo, Leandro, a todos que nos veem e ouvem. Sempre eu costumo dizer que onde você está localizado e onde quer que você esteja, a tua localização, ali você tem que fazer a diferença. E aí quando eu falo de atitude diferente, é algo que nos remete a você ter proatividade com atitude, e a questão de diferença é fazer algo que não seja mesmice. E dentro desta toada, nós começamos o nosso bate-papo aqui. Eu penso que vamos juntos trocar experiências. Não sou o dono da verdade, jamais. Tá? Quero apenas passar aquilo que realmente eu tenho, talvez, um pouquinho mais de experiência, no sentido de buscar essa experiência. Não significa que eu tenho toda a resposta. Mas com certeza você vai agregar mais a nós do que nós agregarmos a você, isso é certeza. Nós somos Muito peões bom. aqui. Satisfação, né, para nós termos você aqui, Ricardo. Viu? Obrigado. Ricardo, você é nascido aqui no Mato Grosso do Sul, Nascido Campo aqui. Grande? Sim. Sim? Sou nascido na cidade de Terenos. Você é de Terenos. Sou terenense. Né? Da zona urbana ou da zona rural de Terenos? Urbana. Da zona urbana. Urbana. Muito bem. E aí vim para Campo Grande, os pais, é uma época
fui, né, para outras capitais, aí retorno também para a terra, mas sempre nesta questão de buscar conhecimento. Eu falei, bom, é aqui que eu preciso me fixar. Assim, você cresceu em que região aqui de Campo Grande? Aqui na região do Guanandi, primeiramente, depois Maria Pedrocian, e hoje eu me encontro lá no Leblon. Extremos. Extremos. A comunicação te encontrou, ou você encontrou a comunicação, ou já é algo de família? Como que foi isso aí na sua vida? Givanildo, a questão da voz, assim, é o preparo que sempre eu tive, né? O tio, o irmão, o pai sempre teve essa voz um pouco grossa, né? Que é o baixo. E a primeira vez que eu entrei numa situação de comunicação foi aqueles antigos paqueras, lembra dos paqueras? Eu se lembro. E aí tinha um amigo que tinha um som, agita aí pra gente. E aí fazia aqueles paqueras nos bairros, das décadas de 80, nas praças. Eu era e tudo criança, mais. mas eu ia só ficar olhando e babando as meninas. E aí tinha gente que gostava, adorava os paqueras. Sim, e aí pegava um bilhetinho, Givanildo mandou para tal coisa, isso aqui o Evandro mandou, e tocava uma música e fazia. E ali começa. Fui convidado para fazer, e olha só, toda a vida fiz rádio, 32 anos só em uma emissora. E depois 37... 32 anos, você comentou conosco, de mega, né? De mega. Chique. 32 anos. E aí você sai para fazer a comunicação, só que quando eu começo a comunicação, eu lembro que na antiga Manchete, me convidaram, na época o Miguel Horta, me convida e diz, olha, eu preciso de uma voz para fazer comercial de televisão. E aí fui inserido, gostei, falei, era só para pôr a voz mesmo, um comercial, não tinha ainda técnicas, métodos da questão da comunicação, e ali eu comecei. E aí faço um teste numa rádio, gostaram, mas precisa melhorar o teu inglês. E eu lembro que uma antiga escola de inglês aqui em Campo Grande falou, faz o seguinte, aí eu comecei inglês. Eu fiz o inglês, né, o básico e tal, para poder você entender. Isso você estava com que idade? Os meus 17, 18 anos. Novinho. Era novo. Começando. Era novo. E aí eu começo a fazer, né, essa carreira. Já trabalhava nos meus 15 anos, entrei como contínuo dentro de um hospital, que é a Santa Casa, e aí eu comecei a fazer o hospital e a parte da comunicação, sempre de forma dúbia. Eu ia para a comunicação, mas sempre estava. Aí saio, faço já um primeiro curso, vim, lógico, de família humilde, e eu precisava me manter, mas ia aí para fazer a primeira facul, que era a questão de letras. Antes eu fiz o meu ensino na época, que era o primeiro e segundo grau, hoje o ensino fundamental e médio. Eu fiz o meu ensino médio todo como técnico de enfermagem no Instituto de Campo Grande, que era o antigo Master. Né? E lá eu me formo em técnico, me especializei em instrumentação cirúrgica e eu começo a fazer rádio e hospital. Nisso eu já estava em rádio. Então sempre eu fiz a radicalidade. Instrumentação cirúrgica, eu sempre dizia isso. Eu conheço a pessoa por dentro, literalmente, e pessoas que eu não conheço, mas falo com elas e entro na casa delas. Olha que radical. E isso começou a fluir de uma certa forma, Givanildo, dentro da minha vida como uma experiência boa, né? De você ter os extremos, Evandro, e ao mesmo tempo você também colher experiências muito bacanas. Tanto que eu mostrei agora há pouco de um político bem famoso aqui em Campo Grande, que é médico e era também cirurgião, e eu instrumentava nessa época ele comentando sobre a ida, né, Evandro? Você ouviu ele dizendo que estavam no centro cirúrgico, aí um monte de fã foi na porta do centro cirúrgico e ele me leva lá. São histórias e histórias, dá um livro. Mas assim, Givanildo, esse é o começo, né, desta profissão maravilhosa que é a comunicação. Você tinha já o talento, né, da voz e foi encontrando o teu espaço, né, Ricardo? O meu espaço. Mas como é que era a preparação, assim, por exemplo, você estava no centro cirúrgico, né, numa ala médica, onde tem pacientes debilitados, sim, e tudo aquilo, e como é que você fazia para se renovar para chegar para a rádio? Então, aí está, você se reinventa todo o tempo. Algumas pessoas, elas fazem múltiplas tarefas hoje. Givanildo é advogado, depois agora na comunicação, o Evandro tem a sua profissão, mas agora na comunicação. Nós não sabemos, mas dentro de nossas vidas nós reinventamos o tempo todo.
O ser humano, ele é capaz de fazer múltiplas tarefas em diversas áreas, seja humana, ciência, a questão, a prática, enfim, tudo aquilo que você faz ou é autodidata ou de formação intelectual. E esse poder cognitivo que você tem, você pode fazer e reinventar. Digamos, o Givanildo é professor, naquele momento ele coloca a persona dele, o personagem dele como professor, e no momento de advogado ele é advogado, ele coloca mediante aquela capa, aquele personagem e se torna. Nós somos hoje vários personagens, é como uma novela, um filme, e as pessoas apenas não sabem que são personagens. Um exemplo, agora eu sou um personagem, né? Eu sou um entrevistado neste momento. Então, todas as respostas que vocês estão me fazendo de perguntas, eu estou respondendo mediante ao que vocês estão cadenciando nessa entrevista. E quando é que foi que caiu a ficha assim, cara, sou famoso, tô na rádio, o pessoal quer me ver, né? Na rádio é só auditivo, né? A gente imagina o locutor te ouvindo, eu ainda recordo a década de 90. Tendo a presença... A vantagem da imagem é que ela desmistifica, né? Às exatamente. vezes a gente vê um cabo de 2 metros, aí ele fala... Aquela vozinha fininha, né? Exatamente. Aí depois o Ricardo, você tem qual que é a tua altura? 1,65 no máximo. O cara vai falar, né? Pega o microfone... Ele vai dizer, não, esse cara tem... Então, e aí a imagem que tá a imagem, ó, né? Se eu fechar os olhos aqui, eu tô te escutando na rádio ainda, né? E é legal isso daí. Mas quando caiu a ficha, assim, cara, eu vou levar isso daqui a sério, vou tô me dando bem isso aqui, hein? Tô me dando eu bem, tenho talento pra dar. Vou continuar. Quando é que caiu a ficha, assim? Evandro, foi um evento, nós tínhamos feito uma promoção e dentro deste evento, isso lá atrás, né? Não lembro agora exatamente a data, mas quando uma pessoa chega e fala assim, me dá o seu autógrafo, isso na exposição agropecuária, você me dá o seu autógrafo? Eu, você é o Ricardo Ortiz? Sou, mas eu não sou famoso. Tá bom, aí nem sabia como fazer, escrevi. Fica bonito. Como é seu nome? Fulano, tal, Ricardo Ortiz. E aí acaba tendo essa noção, né? Então é uma ótima pergunta quando você faz isso, porque me faz reportar quando começa a questão da fama e quando você se localiza neste momento e dizer assim, puxa vida, será que eu estou ficando famoso? Aí é aquela velha história, Givanildo, você acaba dizendo onde é o teu sucesso e como você deve nortear esta parte do sucesso. Quem você é de fato na sociedade e quando te colocam num pedestal, num certo momento, como você conduz isso na sua vida? Muitos que me conhecem sabem a forma que eu sou, o jeito, nunca mudei. Eu vou falar com uma pessoa ali sempre vou ser o mesmo Ricardo Ortiz de todo sempre, né? Então, temos sim pessoas que nos admiram, muito bem, graças a Deus por isso. Mas eu já tive como atitude, né, essa atitude que vocês têm, que é o projeto, eu já trabalhei com projetos dentro da área religiosa, de atender mais de 45 mil pessoas, num projeto chamava-se Lucas, né? Eu e a esposa fazendo fomos menção ao evangelista? Coordenador, sim, não, onde nós tínhamos um ônibus médico e odontológico. Se você for lá no YouTube, põe Projeto Lucas MS, você vai ver por onde andamos, por esse Mato Grosso do Sul inteiro, atendendo pessoas, reunindo amigos médicos, que aí eu trago da época ainda da Santa Casa e tal, médico, dentista, fisioterapeuta, massoterapeuta, teste de visão, atendimento, glicemia, ferimento de pressão, enfim, era todo um contexto que nós reunimos em torno de 85 voluntários e viajávamos com esse ônibus por todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então, quando vocês falam, eu me incluo na atitude que hoje ela tem essa iniciativa com as crianças, ela acaba tendo hoje uma missão, né? Eu já fiz parte dessa missão e eu nunca mudei, da mesma forma que eu sou no rádio, da mesma forma que eu desenvolvi esses projetos sociais junto com a família, eu nunca mudei sequer 1 centímetro daquilo que eu sou.
Você falou, Fica à vontade. usou aí alguns termos que eu gosto muito, né? Se reinventar. Né? E aí eu gostaria que você nos ajudasse aqui até com as pessoas que nos acompanham, porque eu vejo assim, Ricardo, nós, né, que nascemos para essa existência, nós temos desafios constantes, né? E aí você vê, algumas pessoas reclamam, e acho que até que é natural, que às vezes a gente, poxa vida, não consegui isso, aquilo não deu muito certo e tal. Mas a atitude de se reinventar, a atitude de não se abater. É claro que quando a gente diz também se reinventar, você se depara muitas vezes com sucesso. E não é sempre também que você se depara com sucesso, às vezes você se depara com fracasso. Sim. E você precisa estar se reinventando dentro desse contexto de fracassos e sucessos. O que fazer, ou se você experimentou isso aí, como que você experimentou, para dentro desse contexto de reinventar sucessos e fracassos, a pessoa não cair num artificialismo? Muito bem, ótima pergunta, Ivanildo. Até porque quando você coloca um personagem, veja bem, você não pode colocar uma máscara. Olha a diferença. Máscara e personagem. Quando eu falo em personagem, não é você dizer, você põe uma capa, uma máscara? Não. Porque se você coloca uma máscara, ela cai. Porque não pertence ao teu corpo. Sim ou não? Verdade. Quando você coloca um personagem em você, você vai defender aquilo que você acredita ser. Como proatividade, como autoconfiança, como autoiniciativa, como você cadenciar a tua vida se reinventando. Eu sempre digo isso, as pessoas dizem, vamos nos reciclar. Não, quem recicla é lixo. O ser humano, ele se requalifica, ele se atualiza. Então você não pode colocar isso de uma certa forma, é uma reciclagem. Não entendo assim, eu entendo que é uma requalificação, uma reinvenção do ser humano. E aí vem a tua pergunta, como que eu posso fazer isso de uma certa forma, com galhardia, de uma certa forma, sabendo o que eu quero fazer da minha vida? É você ter foco. Em tudo que você vai fazer, você tem que ter foco. Atualmente, eu estou fazendo duas pós simultaneamente nos meus períodos vagos, que eu estudo das 11 à meia-noite, de meia-noite a 1 da manhã, que é um período que está todo mundo quase dormindo. Então eu já entro online, já começo a fazer. Ali eu estou me reinventando na questão educacional. Por quê? Eu percebi que é um momento em que o meu cérebro vai concatenar mais as minhas ideias e naquele silêncio que a noite me propicia, eu consigo ter mais concentração. Então, é uma reinvenção que eu fiz na minha vida. As pessoas quando reinventam, eu quero fazer parte aí da atitude. E aí vem para quem é voluntário dentro de projetos como o de vocês. Como eu já participei de projetos. Não pode ser fogo de palha. Eu comecei uma situação, fui lá, gostei, que bom. Segunda vez, maravilhoso. Terceira vez, olha, Givanildo, eu não vou poder ir agora porque eu tenho um compromisso. Evandro, você começa a arrumar desculpas, muletas, situações para sair daquilo, não teve o foco, não teve produtividade e você ficou instável a uma questão que foi colocada a você. Não, Givanildo não impôs nada, Evandro não impôs nada, Leandro não impôs nada, a turma da atitude não me impôs nada. Mas a proatividade é tua. Então, quando você coloca algo, eu quero fazer algo benéfico às pessoas. Que esse projeto que eu tive é exatamente que teve início, meio e fim. Porque é um projeto que aconteceu, que deveria ser feito dessa forma, foi programado para isso. De vocês vai crescer cada vez mais, qualquer forma. Então, isso vai muito quando você diz... colocar algo como objetividade, não coloque máscaras de dizer, é gostoso o projeto, mas eu não tenho mais tempo, então não comece. Muito bom.
a máscara, assim, me colhendo um pouco aí daquilo que você nos trouxe aí de conhecimento, né? A máscara, ela esvazia a pessoa, né? A sensação de vazio, ela vem justamente porque às vezes a pessoa coloca máscara, Sim. né? Mas quando você se reinventa, e aí achei muito bacana você falar dessa questão do horário, né? A pessoa encontrar o horário em que ele se reconhece mais producente. Isso. Né? Então, um momento de silêncio, um momento em que você pode realmente ali organizar melhor o seu raciocínio e receber melhor aquele conhecimento que está sendo transmitido. E aí, com certeza, não vai ter erro, né, Ricardo? Não. Porque você está se reinventando com bases sólidas. Sim. Não é com base em questões momentâneas ou questões que vão passar ou questões que você depois vai falar assim, eu fui me esvaziando até que eu me afastei. Não, você carregou ali, você construiu uma base de conhecimento e aí não tem erro. Né? Isso é muito bom. É muito gratificante. Sim. E um detalhe, né, para ambos e para quem nos vê e nos ouve. Tudo que você vai começar na vida, você tem que ter o começo, o meio e o fim. Não comece nada. Eu comecei uma facul, mas chegou na metade dela, não era o que eu queria e pronto. Várias pessoas, talvez você que esteja nos vendo, começam uma atividade, seja ela uma faculdade, um curso, algo assim, mas não termina. Por que este momento? E aí vem a pergunta, por que eu não termino nunca o que eu começo? Porque nós somos suscetíveis a ficarmos numa mesmice, não concentrarmos e termos o foco, e sem o foco eu não tenho estímulo. Não tendo estímulo, não tenho proatividade. Não tendo isso, começa a morrer aquele querer concluir. E aí a maioria das pessoas não tem o foco, não tem esta visibilidade pessoal, que é a proatividade, e acabam morrendo e nunca conseguindo. Detalhe, isto é uma frustração interna, que ela carrega para si, nem eu, nem você, ninguém sabe, mas nós carregamos para si uma frustração de ter começado algo e nunca terminado. Entendeu isso? Então, é exatamente o que o ser humano traz. Ele gosta de ter um início, só que chega na metade e ele não conclui aquela etapa. Isso não é legal, porque aquilo começa a se tornar rotina. Por isso que as pessoas começam a ter a ansiedade, a ter a questão de uma depressão e tudo mais, porque não tem motivos para continuar uma jornada, um foco, até que se termine ela. Muito bem. Vai você? Pode ser. Vai você. É que tem algumas coisas que eu gostaria de conversar contigo, Ricardo. E até mesmo assim, depois falarmos sobre a questão da oratória, que hoje, né, você é especialista de repente nisso. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, assim, sabe? Quando na tua carreira da rádio mesmo, que eu te falei, eu pelo menos não procuro ter ídolos, alguém assim para poder eu ficar, né, endeusando, coisa desse tipo. Sim. Né? Mas eu gosto de admirar algumas pessoas. No teu começo, você olhar ou ouvir alguém e falar assim, cara, aquilo ali é bacana, eu vou melhorar para poder eu ter minha identidade, ou eu vou copiar. Como é que foi esse processo seu? Então, na área da comunicação, Evandro, é assim, você sempre tem que ter uma referência, né? Eu pego a referência de Ivanildo, Evandro, Leandro, João, tal. E eu tive as minhas referências, tanto que depois, agora há pouco tempo atrás, nós tivemos encontro dos radialistas e lá estava ele, o Wilson de Aquino, uma das referências, né? O próprio Edgar Scaff, sou né? fã do Edgar também, né? São pessoas, Disney Coelho na época, sensacional, enfim. Tem várias pessoas que aqui, se eu for nominar, eu posso até errar, mas são várias referências dentro do campo da comunicação, em que eu tirava e dizia, olha que legal, de que forma é a comunicação? Quando você fala para as pessoas, Evandro, você tem que transmitir emoção. Aqui as pessoas estão me vendo e tal, sabendo, mas você percebe que o meu tom de voz, ele vai começando a oscilar. Eu coloco, olha só, eu coloco sentimento naquilo que eu falo. Sim ou não? Sim. Então, quando eu coloco, eu já estou treinado para isso. Se hoje tivéssemos somente a nossa audição, ou seja, o áudio sem a tela,
As pessoas dizem, puxa, como que ele fala de forma entusiasmada? Porque eu já estou preparado para isso. Então eu me preparei com essas referências, lógico, mas utilizando o meu estilo, a minha forma de se falar, para que consiga então eu transmitir através da minha voz a emoção para as pessoas que me ouvem. As pessoas como você, como Edgar, né, como Wilson de Aquino, João Bosco de Medeiros. Sim, João Bosco, sensacional. Sensacional. Eu quero falar aqui do Jason Thomas também. Jason, sensacional, lindo. O Jason, que é casado com a prima da minha esposa, né? Então, sim. Olha aí. Então, assim, se tornam referências. Você tem noção de que você é uma referência também? Tem essa assim, cara, de repente eu não posso ter essa postura porque deve ter alguém querendo, se espelhando em mim. Você já se colocou nessa posição? Evandro, assim, até tem alguns companheiros, e eu agradeço muito, né? No momento quando você fala, você teve uma identificação, quando as pessoas chegam para você e já te chamam de mestre. Aí eu digo, opa, aí ao invés de você ficar lisonjeado, aí não. Aí você tem muito mais responsabilidade. É o que as pessoas precisam entender isso. Quando te chama de mestre, quando te chama de professor, quando te chama de algo que vai entrar na questão de exaltar uma pessoa, ela tem que entender que não enche a tua bola, é muito mais responsabilidade. Então, assim, lógico, e essa noção eu tenho, né? Quando as pessoas começam a me ligar, dizer, o que você acha disso, pedem conselhos e eu falo, faz isso, assim. Então, você tem que ter essa postura. E aí você olha para a pessoa que pergunta, o Evandro vai começar no meio de comunicação, você me faz um questionamento e pede uma opinião. Eu digo, é uma opinião? E aí eu vou dizer coisas que podem não ferir, mas de repente dizer, mas é isso, é uma crítica construtiva, que eu vou dizer para você e dizer, é isso daqui que você tem que fazer. Tudo bem, faça da tua forma, mas eu penso. Porque a pessoa que diz, eu acho que... Não existe achismo, existe o pensar. Então, para você que hoje fala, sempre você vai dizer assim, bom, eu penso que é dessa forma que você deve agir, mas haja da tua forma, do teu jeito. E é muito bacana, né? Quando você se torna referência e a maioria das pessoas, que nem hoje pela manhã eu peguei o celular e lá estava, eu estou fazendo isso, o que você acha que eu devo fazer? E aí eu coloco a minha opinião, mas nunca colocando como imperativa, mas sempre uma opinião como sendo um canal de opção para a pessoa seguir ou não. Mas no nosso cotidiano, Ricardo, eu posso estar sendo equivocado, mas assim, no nosso cotidiano, não é nem por maldade, mas eu sempre costumo falar isso. Sim. As pessoas já têm o costume de dar as suas opiniões, sim. Por exemplo, hoje o Vitor tem que conversar comigo, e eu respondo para ele de uma forma pejorativa, de uma forma agressiva. Né? Às vezes não é nem por mal, as pessoas já estão acostumadas a fazer isso. De repente, assim, eu acredito que seja melhor uma reflexão, assim, quando alguém me perguntar alguma coisa, eu saber dizer. Você está me explicando uma coisa aqui agora, que é de repente uma maneira que eu gostaria de sempre estar ouvindo. Sim. De uma forma assim, concisa, legal e tal. Aí sim, de repente, para mim, aquilo lá vai me servir. Diferente de você chegar de uma forma assim, olha, você não pode fazer isso não. Você tá maluco? Né? Às vezes não é nem por maldade. Sim. O ser humano, ele foi... O ser humano não, mas assim, as pessoas com quem eu convivo foram acostumadas a agir dessa maneira. Sim. Né? Qual que é a melhor, de repente, assim, você acredita que seja a melhor forma de estar se mudando isso para futuras gerações, a jeito de se comunicar, de tratar o outro? Como é que você pode estar... Olha só, Evandro, e legal essa tua pergunta, porque quando você coloca, e agora vamos para o campo da oratória, que é onde nós dominamos, o sentido de, quando você põe algo imperativo, Evandro, não faz isso, porque eu penso dessa forma, tal, você está sendo tolo, e eu começo, de uma certa forma, quando eu coloco algo pejorativo, uma palavra agressiva, eu estou fazendo com que você acorde. Então, Givanildo, acorda aí. É como se te desse, estapeasse e falar, acorda aí. É mais ou menos isso. As palavras, elas ofendem. As palavras ferem. Algumas pessoas,
e lê de engano e dizer, não, eu preciso agredir de forma mesmo corpórea. Não, a palavra ela ofende muito mais do que um tapa. A palavra ela fica, de uma certa forma, concatenada no cérebro humano, onde você, ao sentir aquela agressão na tua palavra, ela ficou. Várias pessoas hoje carregam palavras que foram colocadas na vida dela e se tornou trauma, se tornou fobia, se tornou de uma certa forma algo, uma neura, né? No qual ofendeu muito mais a palavra que foi lançada na vida dela do que se te tivesse dado um tapa. O tapa ele vai passar. O tapa ou a agressão física, ela um dia, apesar dos hematomas, ela vai sumir. Já a palavra ela permanece. Várias pessoas hoje têm frustrações, têm depressão, têm ansiedade, porque palavras foram lançadas na vida daquela pessoa e aí está de uma forma pejorativa, de um jeito impensado e não queriam saber do resultado. Porque nós seres humanos, como está acontecendo aqui na questão da oratória, eu tenho a minha opinião, vocês têm a opinião de vocês, o Leandro tem a opinião dele, o Evandro tem a opinião dele, o Givanil tem a opinião dele, o Ricardo tem a opinião dele. E todos nós queremos colocar a nossa opinião. Quando você entra num campo da discussão, eu preciso ser imperativo. Acontece só lá em casa isso que eu vou falar. Na sua casa não acontece. Mas quando a esposa chega para você e fala assim, onde você estava? O que você estava fazendo? Com quem você... E aí você já vai... arrepia o cabelo do dedo, o cabelo do braço. Né? E aí você vai para as cordas. Literalmente você vai para as cordas e são perguntas que são feitas. Na oratória, é isso. O exercício, quando eu falo da interrogação, o exercício da pergunta, é quando acontece isso. Um exemplo, este programa, esse podcast, ele está sendo o quê? Uma entrevista. Vocês fazem a pergunta e eu respondo, sim ou não? Então, as perguntas estão vindo. Se eu fizesse ao contrário, aí eu seria hoje o detentor do programa. Então, você percebe muito isso. E na nossa vida não é diferente. Quando as pessoas colocam de forma imperativa aquilo que elas pensam e a outra, ela engole, ela absorve isso, automaticamente ela pode ter um caminho drástico a nível intelecto mesmo. Vai mistificar algo que não é legal. Agora vem a questão da dica. Nunca fale aquilo que você pensa. Nunca coloque a tua opinião naquilo que você pensa que vai prejudicar. A palavra chama-se empatia. Fala comigo, empatia. 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 O que é empatia? A empatia é você se colocar no lugar do outro. As pessoas hoje não têm empatia. Como que eu me coloco no lugar do outro? Bom, eu vou dar uma opinião para o Evandro e dou o que doer. É a minha opinião. Muito bem. Então faz a inversão. Faz com que o Evandro faça essa opinião dele para você. Será que você gostaria de receber? Isso? Antes de você fazer algo para a pessoa, pense em como você receberia esta situação. Olha, é algo que vai te ajudar muito. Por isso que eu digo, não fale o que você pense. Pense antes de falar. Muito bom. Principalmente no mundo de hoje, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. Não, fica à vontade, Eu estou te atropelando. Não, também atropelando. Se eu quero comandante aqui, vai. Eu sou comandante. Desde quando eu sou comandante aqui? É só ele que vem, eu venho de vez em quando, ele que eu sou comandante. Ricardo, tem uma questão que para mim é muito importante, porque marca também a trajetória da minha vida e acredito que deva marcar de muitas pessoas que nos acompanham aqui no podcast, que é a timidez, ou o medo de falar em público, o medo de às vezes de expressar uma ideia e alguém rebater e você ter que entrar numa discussão. Eu sempre fui tímido. Para, rapaz! E aí assim, eu tinha, né, esse receio, sempre tive esse medo, essa timidez. Aí, em 94,
eu participei pela primeira vez de um curso de oratória. Não sei se você chegou a conhecer o Ed Carlos. Ed Carlos, sim. Ele dava palestras aqui, e aí no Colégio Dom Bosco teve lá uma palestra, eu fiquei sabendo, e eu participei dessas dicas, né, de oratória, de como falar em público e tal. Então, assim, para mim foi a abertura de uma porta que até então eu não visualizava nenhuma possibilidade de romper esses limites. É claro que depois a gente vai estudando, você faz cursos, aí tem aí também o teatro, tem outras ferramentas, você se instrui com uma faculdade, né? E é por isso que particularmente, né, eu respeito absolutamente os cursos técnicos, mas eu aposto que o nosso Brasil ele vai à frente, ele irá à frente, né? E poderá ser tão grande, né, quanto ele merece ser, quando as pessoas tiverem no mínimo acesso a uma graduação, a uma faculdade, porque vai ser a porta que vai abrir aí muitos caminhos para todos nós. Mas aí eu estou me organizando para chegar à pergunta. Ok. Isso chama-se concatenar as ideias. Ele está concatenando as ideias dele. Então, assim, a pessoa que nos acompanha e faz, poxa vida, eu passei por essa situação do Givanildo aí, né? Eu sou tímido, eu não consigo enfrentar um debate público. Quando eu chego eu preciso falar e alguém pergunta a opinião, eu fico com vontade de falar, mas eu não falo porque eu travo, né? E eu sei que eu vou ter brancos também se eu começar a falar. O que você orienta? Você sempre foi uma pessoa comunicativa, destravada, ou não? Ou se também você foi comunicativa e você reconhece destas pessoas que têm essa dificuldade, o que fazer, meu caro Ricardo Ortiz? Muito bem, muito boa pergunta, Givanildo. Por quê? Agora eu caio na minha área, agora eu vou surfar. Muito bom. Primeiro, os 3 primeiros minutos para quem fala, seja lá quem for, ou eu sou um exímio, um eloquente orador, não, eu estou começando agora, eu vou fazer meu TCC, enfim, qualquer um, seja do mais intelecto ao menos experiente no campo da oratória, ele vai ter os 3 primeiros minutos, onde vai ser chamado à frente e vai dizer assim: Evandro, vamos receber agora o Evandro para falar um pouco. Vamos receber o Givanildo agora para falar um pouco. Naquele momento que você pegou o microfone, os 3 primeiros minutos são fatais. Você quer fazer o número 1, número 2, quer sair correndo, desmaiar. Enfim, a parte fisiológica do teu corpo, ele quer fugir. Alguns até desmaiam. Eu já tive, responde imediatamente. Já tive alunos que desmaiaram. E coisa de louco. Só que nós precisamos entender algumas situações que acontecem. Isso pode ser trauma, pode ser fobia, pode ser medo. Qual que é a diferença? Trauma. Givanildo estava com 5 anos, foi fazer uma leitura, né, no seu ensino fundamental, e lá aos 5 anos a prof disse: Givanildo, leia para mim o texto tal. Ele estava no começo da alfabetização dele, 3 a 5 anos tal. E aí ele foi ler aquele texto, ele gaguejou e não conseguiu, os amiguinhos riram dele. E aí ele ficou meio assim, a prof não entendeu. Não, senta aí. Evandro, continua lendo o texto. Naquele momento, ela armou um gatilho na tua mente que deu um trauma. O Givanildo, quando crescer, vai passar pelo ensino médio, sempre se abstendo de apresentações, ensino fundamental, ensino médio, vai para uma facul. Só que aquele menino de 5 anos ficou lá travado com aquele... É um exemplo, tá? Pode ser vários. Sim. Ficou travado com aquele gatilho dos 5 anos que ele teve. E ele não destravou, não disparou esse gatilho. E ele não sabe o porquê ele tem tanto medo. E com o tempo isso foi potencializando. Toda vez que chamavam ele para falar à frente, ele se esquivava, dava uma desculpa. Ou quando ia, ele ficava para trás das pessoas, não conseguia falar e aquela coisa toda. Enfim, evitava a questão da oratória. Não foi destravado aquele gatilho dos 5 anos. Que foi um trauma que você tem que fazer uma regressão, onde... procurar um especialista, um psicólogo, fazer uma sessão, uma análise, para que chegue naquele momento e você dizer: é aqui o pico.
E você então destrava, você dispara aquele gatilho e você começa a ter uma nova vivência. Talvez no seu tempo, tanto de juventude quanto adulto, você pode disparar ele de uma forma muito natural. Descobrir que realmente não é aquilo. E quando você faz a pergunta, você já colocou vários nãos. Aí você não consegue ir, você trava, então você me colocou muita negatividade. Quando a pessoa chega e fala assim, não, eu tenho medo disso daqui, jamais vou falar no microfone, nunca, não. Ou seja, você já potencializou o teu desafio. No momento em que você tem que falar no microfone, você tem que dizer, não, eu tenho medo de microfone, só que isso não me impede de eu falar. Tem que começar a potencializar a parte positiva, não a negativa. Algumas pessoas dizem, não, jamais vou falar, Evandro, não fala em microfone, vixe, isso eu corro longe. Lógico, você decretou na tua vida que é mais fácil você sair correndo do que você falar no microfone. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho uma dificuldade de falar em público porque eu não vou deter a questão do conhecimento. Caia onde você disse. As pessoas não buscam conhecimento, não fazem a sua reinteração na sociedade, estudando mais, se capacitando mais, buscando, se atualizando. E aí falta, muitas vezes, a parte cognitiva dela de dar o branco porque ela não conhece o assunto. É outra situação no qual eu só vou me arriscar se eu conheço o assunto. Aqui é uma live, é uma parte onde nós vamos, é um podcast onde nós vamos interagir, falar. O que eu estou falando para vocês agora é de conhecimento no qual eu busquei e continuo buscando todo o tempo. Sim ou não? Então, este momento é quando eu busco o recurso que está todo concatenado, né? Região occipital, pensamentos, números, gráficos, a parte, eu estou colocando o meu cérebro para funcionar de maneira efetiva, quando eu respondo a perguntas de vocês. Então, neste momento, e sem repetir palavras, eu não sei se vocês perceberam, eu não fico na mesmice da palavra, eu vou dando continuidade a temas e assuntos que estão envolvendo. Essas pessoas que estão nos vendo agora, dizem, assunto interessante. Porque o assunto em podcast, em entrevistas, são interessantes e prendem o público. E agora eu vou ser até ousado, de repente nós temos várias pessoas agora sendo presas por este assunto, porque nós não estamos repetindo situações ou ficando em cima de um tema todo o tempo. Isso é o que? Conhecimento. Terceiro, quando você diz em relação à pessoa a ter a fobia, o medo de falar em público, todos nós temos e precisamos ter este mal necessário chamado medo. No dia que eu chegar, como eu já falei para mais de 2.000 pessoas em palestras, vou agora para o Rio de Janeiro, vou primeiro Brasília, de agora, né? Nós estamos no mês de julho, agora no final de julho vou para Brasília, de Brasília vou para o Rio de Janeiro, vou andar 6 municípios fluminenses ministrando curso de oratória, volto para Campo Grande, ministro mais um curso de oratória aqui, ou seja, eu vou falar para mais de 1.000 pessoas em toda a situação, só que eu não posso me sentir a última bolachinha do pacote. Eu vou ter os meus medos e vou controlá-los a nível de oratória. Eu preciso ter esse medo. No dia que eu disser, eu não tenho medo, eu falho. Você tem que sentir o friozinho na barriga. O friozinho na barriga. Olha aí, ó. Você tem que sentir. Ninguém precisa ter medo, então, de sentir o frio na barriga, porque é normal, né? Nós somos seres humanos. Muito bom. Nós sangramos. Nós choramos. Nós liberamos líquidos. Aliás, o nosso corpo, ele é feito de líquido. O nosso corpo é água. Por que você está falando isso? O que tem tudo? Eu estou dizendo que você é motivado, todas as tuas articulações, sentimentos e postura é motivado porque você vive. Se você vive, você tem medo e você tem sentimento. Então nós vamos ter que tipo de emoção? Vamos lá. São 6 emoções. Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa. Esses são os 6 tipos de emoções que nós sentimos. Nós precisamos sentir esta emoção. E se nós temos emoções, nós precisamos ter um medo entre elas. Entendeu isso? Porque nós somos seres humanos. Então, só vamos controlar esse medo.
Não sinta você que é a última pessoa a falar em público. Todos nós sentimos, desde o Ricardo Ortiz, o mais eloquente de todos, os palestrantes têm medo, sim. Muito bom. Ricardo, só para fechar a ideia, mas a pessoa se reconhecer nessa situação de medo, mas e o curso de oratória, você acha que ele é uma ferramenta que entrega condições para que a pessoa trabalhe esse medo, que supere o trauma, ou o curso de oratória? É claro que você vai falar que é, né? Mas me conta um pouco aí, qual que é a importância do curso de oratória? Muito bem, muito boa pergunta. Givanildo, quando você oferece ferramentas que venham a facilitar o teu andar, o teu caminhar, quando você precisa andar no asfalto quente, você coloca um sapato, seria mais confortável, sim ou não? Sim, claro. Quando você precisa andar no sol quente e você tem um guarda-chuva, um guarda-sol, seria interessante, sim ou não? Sim, claro. A oratória é a mesma forma. Ela não vai fazer com que vai te prejudicar, mas vai te beneficiar porque você está adequando algo que você precisa. Primeiro, você reconhece que é necessário. Então, no momento que você reconheceu que é necessário você ter um curso assim como você teve o teu, você traz alguns métodos e técnicas que vão sim adequar a tua vida. E hoje, pelo fato de você falar aqui, apesar de dizer, eu sou tímido, beleza, eu também sou tímido. Mas as pessoas dizem assim, tá, e essa timidez? Eu não estou vendo timidez em você, mas nós somos tímidos. Sim. Em certo momento nós vamos ser tímidos, e por algum fator e algum fato ou ocasião. Só que nós estamos nos adaptando mediante ao quê? A um curso. O curso é exatamente a ferramenta que você necessita para poder ter conhecimento. Voltamos ao conhecimento. Sim. Então, quando você adquire mais conhecimento, um exemplo, nós estamos falando sobre a questão da entrevista, né? Quando você faz uma pergunta, você... mas toda a vida eu fiz perguntas para as pessoas, achei que não usava técnica. Você está usando técnica de oratória. Você está usando uma técnica no qual você convence as pessoas, no qual você faz a última pergunta. Lembra que numa discussão, quando ela começa, as pessoas, o Givanildo vai discutir com o Evandro. E aí começa, porque você... Não, você... E aí vai naquele bate-rebate, só que ambos querem ter a última palavra. Isso já é a oratória. E dentro do campo da oratória, quando você exercita isso de um jeito, onde você tem técnicas e métodos, vai ficar muito mais esclarecedor e onde você vai descobrir onde está o seu medo, sua fobia, o seu trauma. Muito bem. Ricardo, e Evandro, já vou te passar a palavra. Não, fica à vontade. Eu não estou esquecendo que eu vou Tá. me orientar com ele, não. Anota aí para você não esquecer. Tá na cabeça aqui. Ricardo, e para que as pessoas, de repente... Estou dizendo aqui que vai ser o caso, mas de repente alguém pense assim, mas para o Ricardo é fácil, né? Ele já dá palestra sobre oratória, está viajando para Brasília, vai para onde mais? Vai para o Rio de Janeiro, aí é fácil falar, né? Mas é só assim, para conhecermos e para que as pessoas também conheçam. Para chegar hoje o Ricardo é claro que com um friozinho na barriga ainda, mas com essa segurança de chegar lá com pessoas influentes, com pessoas que já são muito conhecidas, e você fala assim, eu tenho aqui algo a mais para oferecer. Foi preciso o quê? O Ricardo fez que cursos? Qual que é a formação do Ricardo para ter essa competência hoje? Muito bem, Givanildo. Eu sempre digo que há uma escadaria, uma escada para seguir ao longo da vida. E quando você começa a construir o degrau da tua vida, cada degrau, cada alicerce, para você chegar rumo ao topo, de repente, não consigo chegar, mas eu estou indo rumo a ele. Você começa a construir esta escada imaginária de uma certa forma com alicerce, né? Quando você faz algo que não tenha foco, que não busque o conhecimento, que não tenha compromisso, que não tenha proatividade, você vai construir algo que pode ser desmanchado. A qualquer momento, acaba. Para isso, lógico, nós nos especializamos na área, uma das pós é a psicologia comportamental e cognitiva, no qual nós temos curso de comunicação e oratória, que é uma pós também,
né? Curso de docência de nível superior, que é outra, psicopedagogia, que é outra. Você disse que é bacharel em Direito também? Sim, bacharel em Direito também. Então, você vai buscando algumas partes cognitivas e, ao mesmo tempo, buscando conhecimento, mas de uma certa forma basilar. Porque construir esse degrau não é o problema. Eu posso construir ele a nível de intelecto, que nós temos a parte quociente intelectual e quociente emocional. Portanto, nós utilizamos sempre os dois. O quociente intelectual é tudo que você vai adquirir na tua vida de conhecimento. A parte, o consciente emocional, é o que vai tangir você no sentido da escada, o teu motivacional, a tua forma de proatividade, aquilo que você vai construindo degrauzinho. Portanto, neste momento, quando eu busco pós-graduações, e agora partindo para o mestrado, eu vou buscando cada vez mais conhecimento. Não significa que eu chego num patamar, eu digo, não, eu não vou estudar mais porque não posso, eu tenho que me atualizar. Eu viajo direto, aquele curso que você teve comigo lá atrás, há 2 anos, já não vai ser o mesmo deste ano. Porque se eu fizer sempre a mesmice, as pessoas vão dizer, isso eu já conheço. Lembra quando alguém que você conhece e diz assim, você já ouviu fulano? Já ouvi, ele é bacana assim. Não, mas ele fala a mesma coisa como fala há 10 anos atrás. Então não houve evolução. Para isso, para buscar este alicerce, você tem que evoluir também com o conhecimento. Buscar sempre o conhecimento na tua área ou áreas correlatas no qual vai te dar base. Um exemplo, eu nunca achei que eu ia fazer uma pós em psicologia, foi necessário fazer, porque a área de oratória, ela atinge diretamente a questão cognitiva do ser humano, comportamental, e eu tenho uma linha, que é a behaviorista, no qual eu sigo, tem a linha freudiana, que é analítica, e eu sigo uma linha de Behavior, que é exatamente uma linha mais comportamental, porque ele diz lá na década de 1940 e 60 por ali, que você tem um comportamento, seu comportamento pode revelar essa questão de tudo aquilo da tua personalidade. Portanto, eu sigo esses métodos, entro muito com a PNL, que é a programação neurolinguística, dentro da minha questão de oratória. Então, a PNL, que é a programação, trabalho muito nisso, né? E também a parte aí eu vou surpreender vocês, como que eu posso trabalhar uma linha mexendo com o teu cérebro? Hipnose. Peraí, você faz hipnose? Não. Você é formado em hipnose? Não. Você pratica? Sim. De que forma? Eu vou usar um exemplo tanto para quem nos vê, quanto para quem nos ouve e para vocês agora. Vou fazer uma dinâmica aqui. Vamos lá. Muito bom. Corta um limão. Tá vendo o limão? Corta ele. Agora pega e o sumo do limão aperta. Toma esse sumo do limão. O sumo ou o líquido? O líquido. O líquido. Isso, aperta. Agora pega a outra banda do limão, aperta de novo na sua boca. Tá sentindo o gosto do limão? Tá sentindo? Vai, se concentra. Pega o limão, aperta, isso. Agora vai. Outro lado do limão. Muitas pessoas vão fazer uma cara feia. Exemplo, imagina um joelho de uma pessoa. Ali tem várias larvas, bichinhos, porque ele está totalmente com situações neste joelho, que é uma ferida. Ela tem uma parte esbranquiçada, várias larvazinhas, corozinhos, que estão saindo desse joelho. Vocês estão vendo esse joelho. Sim. Então eles estão se mexendo, vários deles. Talvez centenas de larvas agora. Vocês estão comigo. Perceberam isso? Cheiro de pipoca. Estoura a pipoca. Está tendo cheiro? Está sentindo o cheiro? Arroz carreteiro. Gosta não? Sim. Sim ou não? Está sentindo o cheiro do arroz carreteiro? O gosto agora. O que eu proporcionei talvez para quem esteja, quanto para vocês. Eu entrei em um estado de hipnose. E nesses minutos que eu falei várias coisas sem nexo, agora vai ter o nexo.
eu mexi com a parte olfativa, gustativa, visual e auditiva. E a parte sinestésica, que é o tatar, só na tua imaginação. De uma forma ou de outra, talvez você não tenha visto o limão, mas você entrou em todas as situações através da minha palavra, coordenando a tua mente. Mas isso não atingiu lá uma parte do cérebro que me fez novamente sentir o gosto do limão, porque eu tô com gosto de limão e eu amo limão. Né? Não atingiu provavelmente uma parte do cérebro que me ativa a memória. Exatamente, que me relembrou aquele gosto do limão, do Isso qual eu amo. Sim, isso chama-se, Evandro, sugestão da mente. Eu estou sugerindo à tua mente fazer aquilo que eu estou pedindo, entre aspas, para você fazer. Vou até tomar um chá com limão. Qual foi a grande base quando você fala a nível de curso de oratória? É isso. O Leandro, ninguém está vendo ele está na produção, mas ele está sentindo a mesma situação que eu estou colocando aqui, não é isso? Ele sentiu tudo. E quem estivesse aqui, quem está nos ouvindo, sentiu exatamente essas sensações. Quais são? A que eu já disse. Do nojo, quando eu falei das larvas, né? da parte gustativa, de eu querer, estou saboreando, eu gosto, tal. Eu estou conduzindo através da minha palavra. Não tem nada aqui, não tem pipoca, não tem limão, não tem nada. Só que tem a minha palavra. Então eu começo a colocar agora para você a importância da palavra quando você faz um discurso. Você cadencia as ideias, como eu fiz agora, de uma forma no qual eu cadenciei o pensamento de vocês, o cérebro de vocês foi conduzido por alguns minutos com a minha palavra. Só eu falando de gosto, comida, nojo, situações. E tudo isso acontece, eu estou colocando agora aqui, na prática, como acontece na oratória. Quando uma pessoa vai convencer a outra de que aquilo que você está falando é verdade. Perceberam isso? Sim. Então, eu automaticamente entrei num estado sinestésico, ou seja, um estado já neural, algo que conduz o teu cérebro a fazer aquilo que eu estou pedindo. A sugestão da mente acontece assim. A oratória não é diferente. Por isso acontecem os convencimentos. Por isso que acontece grandes líderes, seja ele religioso, político, social, ele conduzir a massa naquilo que ele pensa, naquilo que ele divulga, naquilo que ele acredita. Ele ativa aquilo que ele quer ativar através da palavra, né? Através da palavra. Mas para ativar tem que estar lá na cabeça da pessoa, né? A pipoca estava aqui na minha cabeça, o limão. Então quando você, na verdade, aí através da palavra, você ativa alguma memória ali para algo que é bom, é porque o bem já está na pessoa. Para algo que é ruim, é porque aquela maldade também já se encontra instalada. Potencializa. Você potencializa, né? Potencializa. Então, é exatamente isso, é a condução da mente. Esse exercício prático que nós fizemos aqui, eu estou dizendo que é um dos exercícios dentro do campo da oratória que eu desenvolvo dentro dos meus cursos. Então, quando você faz a pergunta para mim, a nível de oratória, como que eu conduzo, né? E eu já falei isso daqui, vou voltar a dizer, quando eu falo no meu curso de oratória, vou fazer vocês chorarem. As pessoas dizem, como? Eu falo, vou usar métodos e técnicas. E aí, quando as pessoas estão indo lá na frente chorar, como agora o último curso que eu ministrei para um partido que me chamou para preparar os candidatos, e aí até gravei, depois eu vou até utilizar alguns, dentro do lançamento que eu vou ter aí de um curso online de oratória, 10 módulos e tudo mais, que a gente vamos jogar em plataforma e tudo mais. Quando eu chamei essas pessoas para frente, foi um chororô danado. E disseram, nossa, nós duvidávamos que você ia fazer isso. Na realidade, eu conduzi eles neste exercício mental que eu fiz da sugestão da mente e coloquei onde eu queria. Por isso existe, principalmente no campo religioso, existe muito esta questão da sugestão da mente, quando uma pessoa consegue conduzir e chega às lágrimas aquela multidão naquilo que apenas a pessoa falou. Porque ele já tem a técnica para chegar exatamente dentro da emoção, dentro do sentimento e fazer com que uma dessas suas 6 emoções possa ser ativadas somente através da palavra. Muito bom. Quando você falou várias coisas envolvendo inclusive a psicologia.
não sei se já passou por alguma situação, de repente num curso seu, numa palestra, onde que as pessoas vão falar assim, mas esse negócio aí de que eu tive alguma coisa lá na minha infância, na minha adolescência, atrapalha hoje, não sei o que, isso daí é mimimi, isso daí é besteira, isso daí é frescura. Você já lidou com isso alguma vez ou não? Evandro, de assim, chegar até você e alguém reclamar e falar assim, não, isso daí é frescura. Que psicologia o quê? Que procurar psicólogo o quê? eu penso que não, porque a pessoa que se sujeita a ir para um curso, ela já está dentro daquela questão de se organizar para isso. Eu só procuro... ela está receptiva, né? Exatamente. Eu só procuro algo se eu estou receptivo a isso. Uma pessoa que vai para uma palestra, para um curso de oratória, dizendo, isso daí não existe, é uma opinião formada dela. Não significa que você está sendo receptivo àquilo que você se propôs a fazer. Se eu estou pagando algo para que eu possa aprender e ter conhecimento, automaticamente eu já vou dizer assim, eu posso ter o meu pensamento que é frescura, mas com o andar daquele curso eu vou entender realmente aonde o monitor, no caso eu quero chegar com essa situação. Porque existe toda uma lógica, toda uma ciência. Não sou eu que invento isso. E quando eu digo, eu leio de meia-noite a 1 da manhã, é porque eu estou em busca de conhecimento. Se eu vou passar para você, é porque eu busquei isso. Eu não vou falar algo tolo da minha cabeça e dizer, inventei isso aqui agora. Não tem como. Ricardo, você falou sobre os cursos para as pessoas que nos acompanham no podcast, caso tenham interesse ou queiram encaminhar para alguém que a pessoa conhece, que é profissional da área da comunicação ou que tenha esse desejo de aprender mais sobre a comunicação, como que fazem para ter acesso aos seus cursos, às suas orientações? Pois bem, quero aqui agradecer essa oportunidade, porque é onde as pessoas dizem assim, mas faz oratória só quem vai utilizar. Não. Eu já tive contador, advogados, comunicadores, radialistas, políticos, religiosos, todos buscam oratório, todos. Seja independente de profissão, a pessoa sempre vai precisar do curso de oratória, para a sua vida mesmo. Eu quero vencer a inibição. Eu não falo em microfone, mas eu quero vencer a inibição, que já é algo assim. Timidez é uma coisa, inibição seria outra. Entende? Você é tímido, tranquilo. Agora, a inibição, ele te inibe a falar mesmo. Mas então eu vou procurar esse curso para fazer. Nós estamos montando uma plataforma que vai estar já em construção, que é ricardortiz.com.br, que é um domínio dentro da internet. Vamos fazer brevemente um lançamento deste curso online, que são 10 módulos, onde tem e-book, onde você pode proporcionar dicas e métodos que podem facilitar no campo da oratória. Já tem uma equipe trabalhando em relação a isso, até porque nossa andança, Givanildo, a nível Brasil, as pessoas diziam, mas eu queria fazer um curso mais completo, porque eu tenho um dia só de curso contigo, eu queria ter outras dicas. Pois bem, então criamos esta plataforma justamente para atender essas pessoas. Já está em estado de conclusão, já dentro de uma produtora de vídeo, onde eu mostro durante o curso em si, os 10 módulos, entre eles a questão consciente intelectual, consciente emocional, que é um dos temas, a parte de microfone, postura, gesto, enfim, são vários temas dentro de um curso completo, onde a pessoa vai ter o facilitador de ver na tua casa esse curso e projetar nele, nesses 10 módulos, algo que ele precisa para a sua vida. Portanto, já está quase em conclusão. A pessoa, então, que tiver interesse, ricardortiz.com.br, já vai encontrar ali um caminho. Já vai encontrar. Para acesso a todo esse material. Fora o lançamento, Givanildo, que nós vamos fazer nas redes sociais, né? Certo. Ricardo Ortiz Oficial, onde nós vamos colocar tanto nas redes sociais, né, seja Face, Insta, YouTube, nós vamos já criando essa plataforma para poder fazer isso daí. Efetivamente, na prática, hoje nós temos, e que eu gosto muito,
é fazer o presencial, porque ali eu sinto a pessoa, como Sim. agora nessas viagens que eu devo fazer, eu sinto a necessidade de estar ali. Mas também sinto a importância de que deve ampliar para as pessoas que não conseguem chegar até a nós. Então, o que eu vou fazer? Propiciar através desta plataforma para as pessoas que queiram também o curso. Muito bom, muito bom. Como é que a gente pode... cada ambiente, nós temos que nos comportar conforme a gente está ali. Por exemplo, nós estamos numa sessão na Assembleia Legislativa, nós temos que estar lá, bem postado, tudinho, né? Diferente, por exemplo, quando você vai fazer uma reunião no centro comunitário com a população lá do Antônio Barbosa, você está na igreja, no evento da igreja, lá no Parque do Sol, né? Como é que podemos, assim, uma pessoa que lida com oratória para não ficar engessada, para não chegar numa festa junina, tá ali todo uma postura ereta e tal, ao invés de se soltar. Você já se tocou às vezes, cara, não, peraí, eu tô relax hoje, né? Não tô dando uma palestra, não tô dando uma formação. Legal, sim. Vamos lá. A oratória ela é importante demais em todos os aspectos, em todos os níveis e situações. Quando você diz Assembleia Legislativa, Câmara Federal, tal, eu estou falando de parlamento. Olha como que a oratória é importante em nossas vidas e nós não damos tanta importância a isso. Talvez até as pessoas desconheçam o que é oratória. Oratória é falar em público. Pronto. Por que é importante o falar? Quando eu falo em parlamento é o quê? Quando eu digo, o parlamento. O parlamento é o legislativo, né? Legislativo. Então, o estadual seria a Assembleia Legislativa, o municipal é a Câmara de Vereadores, o federal é o Congresso Nacional com a Câmara de Deputados Federais e Senado Federal. Sim ou não? Sim. Portanto, são parlamentos. Parlatório é o quê? Na frente da casa do presidente tem um verdadeiro parlatório, que quando há posses de presidentes, ali ele vai para o parlatório e fala para o público e para a multidão. Ele sobe no parlatório. Parlamentar é o quê? É o deputado federal, é o deputado estadual, é o senador, é o vereador. A forma de parlamentares municipais, estaduais e federais, sim ou não? Sim. A palavra que é imperativa é parlamento, parlamentar e parlatório. No bom italiano, parla significa o quê? Falar. Parla, ou seja, fala. Então eu poderia chamar o parlamentar de falamentar? Sim, no bom português. Parlamento, falamento? Sim. Parlatório, falatório? Sim. Entenderam isso? Como é através da palavra, da oratória, que eles fazem a lei do nosso país. Por isso chama-se legislador, que vem de legislação, de lei, no qual eles vão legislar as nossas no campo do direito, no campo político, no campo social. Tudo é através, começa ali. Ele vai para o parlatório, dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro da Assembleia, e olha, eu sustento dessa forma, tal, esse projeto, aquilo está sendo tudo gravado e vai se tornar um projeto de lei e posterior lei para um país, um estado, uma nação, um município. A oratória é importante, sim ou não, em nossas vidas? Claro, muito. Espero ter respondido. Não, sim. Tá, mas aí o complemento da tua palavra. Como eu me portar a nível, ficar meio engessado e tudo mais? Não. Você tem que utilizar sempre algo, e um dos exercícios que eu falo, quer perder a inibição? E aí vai para você que está nos vendo. Por onde que eu começo? Uma fila. Lembra da fila do pão? Quem você é na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Ótimo. Eu sou o cara que vai repetir. Pronto. Então eu vou repetir aquilo que está na fila do pão. Não fique na fila do pão sem falar. Comece o teu exercício por ali. Todos estão voltados que a costa para você. Você está vendo costa, costa e costa. Sim ou não? Então neste momento, para poder perder a minha inibição, eu vou dar um tchan, tchan, tchan. Ou seja, questão sinestésica. Toquei, traz aí a mão.
Toquei. Isso é sinestesia. Tá demorando, né? Isso, pronto. Você já procurou um assunto. E eu não dou resposta. E aí você não Evandro, dá resposta. Eu sou chato, sou chato. Depende de quem tá atrás de você. Né? Não. É. Outra coisa. Se for mulher também, eu não respondo. Não responde também na fila do Eu pão? tenho birra, cara, de gente que puxa conversa na fila só pra reclamar. Não, mas Aí que está. Vamos lá, vamos pegar o exemplo do Evandro. Fico Ótimo. mano. Aí eu gostei, porque agora eu entrei. Na fila pra reclamar. Fala uma coisa boa, filho. Isso, eu entrei no tema. Agora eu vou fazer o inverso. Lembra da empatia? Uhum. Agora o Evandro vai colocar empatia. Você não vai ter birra, porque você já colocou a tua birra como prioridade. Se o Ricardo me der uma questão sinestésica do atrás de mim, eu não vou responder, porque eu tenho birra. Pronto, você já rotulou. Ah, não, mas eu sou educadinho. Eu só balanço a cabeça. Perfeito. Só balanço a cabeça. Tá demorando. Perfeito. Só que aí você vai fazer o exercício mental inverso. Porque a tua mente está conduzida sempre aquilo dali. Do limão que nós estávamos cortando, você faz o quê? Uma limonada. Quebrar paradigmas. É isso que você tem que fazer. Ah, não, mas eu sou assim, eu não gosto. Pronto, você vai sofrer mais. Entendeu isso? Não, entendi, claro. Perfeito. Então, a partir de agora, o que o Evandro vai fazer é quando o tio, a tia, o amigo colocar estoquezinho, você vai colocar esse exercício na tua vida. Você vai virar e falar assim, sim. Aí se começou a reclamar, o que o Evandro vai fazer? Vai dizer, não, deixa eu te mostrar um lado bom. Aí é o teu argumento para mostrar para aquela pessoa que é negativa, que está numa negatividade, que está trazendo algo ruim para a tua vida, de você ter a oportunidade de dizer para ela o lado bom da vida que o Evandro enxerga. Ô Ricardo, desculpa te interromper. Sim. E também só para complementar, o ideal da comunicação seria ela fluir de forma mais natural possível, né? Porque tá lá o Evandro na fila do pão, aí o Givanildo. Tá demorando, né, Evandro? O que vai acontecer? Então, cara, mas vou te mostrar depois quando sair. A conversa vai fluir. Pronto. Né? Isso. Perfeito. Mas sabe qual que é o problema? Assim, eu tenho uma visão que eu tenho que desconstruir isso, a minha visão. Isso, legal. Cara, de que Eita. Eu tenho que desconstruir. Olha que bacana, né? Perfeito. Bom, isso daí é evolução. Vocês agora estão entendendo o que eu estou dizendo sobre oratório. Não, eu tenho muitas coisas que eu tenho que me corrigir. Quebra, fala comigo os dois. Quebra de paradigmas. Quebra de paradigmas. Muito bem. A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é que fica. Muito bem. Quando eu olho a cara do Givanildo, eu digo, o cara é barbudo, não gostei. Não. Só que descobre que o Givanildo, a barba mal feita, o barbudo, desenvolve um projeto social belíssimo com crianças. E aí eu começo a me apaixonar por aquilo que ele faz. Só que a minha primeira impressão, quando olho para a face dele, não foi legal. E eu me recrimino e digo, pô, Ricardo, o Givanildo não era isso. Quantas vezes aconteceu? É só comigo que acontece isso, sim ou não? Ou já aconteceu com você? Com todo mundo. Percebe isso? Então, o desconstruir, o quebrar paradigmas, é bom para quem? Para o próprio Evandro, para o próprio Ricardo, para o próprio Givanildo, para o próprio Leandro. Nós precisamos construir coisas diferentes. Não é que todos os dias, vamos lá, todos os dias você pega a mesma rua, a mesma curva, a mesma esquina. Quando te perguntam para você, você viu aquele pé florido no andar do teu carro? Não. É porque você não olha para os lados mais. Você está no automático tão grande que você faz todas as curvas, faz toda a situação. Como eu quebro o paradigma? Vai a pé. A pé você vai olhando dos lados. Olha que casa linda. Olha que árvore maravilhosa. Olha que pássaro. Pronto. Eu estou desconstruindo aquilo que eu coloquei no automático. E aí a tua vida, isso não é para ninguém, é para a tua vida, vai ser melhor para evitar ansiedade, evitar depressão e evoluir cada vez mais. Ou permita que alguém te leve também, porque no banco do passageiro também a visão é maravilhosa. Perfeito, né, perfeito. Mas faça diferente das coisas que você faz.
Evandro, eu tenho ainda muitas perguntas, muitas questões, também, mas se nós formos explorar aqui com o Ricardo, o Ricardo já deve estar com fome, porque já tomou chá e não oferecemos para ele nada para comer aqui no podcast. Não, o chá tá delicioso, toda hora eu tô tomando. Que bom, Ricardo, ainda bem que você encheu a garrafa. Que bom muito que você legal, gostou. muito legal. Da minha parte, é o que eu tinha. Você tem alguma questão para tratar eu tenho com muitas, o mas Ricardo? vai ficar para uma próxima, sabe? Tô muito feliz mesmo de você estar aqui. Muito bom, tá né? te conhecendo pessoalmente, sabe? Tua voz ainda tá na minha Legal, tá? legal. Se eu fechar os olhos, eu escuto ainda. Já escuta, Por muitos né? momentos aqui eu te imaginei na locução, Na locução, sabe? Entendeu? verdade. Marca muito. Marca. Marca É muito. uma satisfação muito grande para nós, Ricardo. Gostei muito aqui Também, do nosso muito encontro, tá? proveitoso. Muito obrigado. Agora eu posso falar que eu conheço pessoalmente o Ricardo Ortiz, Opa, né? Vai ser legal. uma satisfação. E para aquelas pessoas que nos acompanham, antes de passar a palavra para o Evandro e também para o Ricardo, peço que nos ajude, né? Mandando aí o nosso podcast para frente para pessoas que estejam interessadas neste assunto, que é um assunto específico, mas que ele permeia toda a nossa vida, toda a nossa forma de nos conduzirmos perante as pessoas e dentro da sociedade. Então, mande à frente o nosso podcast. Quero aqui reiterar, como sempre, o nosso convite para que você que nos acompanha e sentiu a vontade de conhecer o projeto Atitude Diferente, que fica lá na Rua Moçambique, número 588, no bairro Jardim Centenário. É um projeto muito simples, né? Você não vai chegar lá e vai encontrar um shopping, nem uma grande loja. É um projeto simples, mas que é acompanhado com todo o coração, lá hoje, diariamente, pela Lu, né? Que é nosso braço direito, nosso coração, né? A pessoa que está lá de frente com as crianças, conversando, orientando, dando carinho, dando os puxãozinhos de orelha também, ajudando a fazer a tarefa, né, ali, que vem do pessoal da parte da tarde, que vem de manhã, da parte da manhã, que vem da parte da tarde, né, aula do reforço escolar ali. Então, se você quiser conhecer essa estrutura simples e colaborar com a sua generosidade, né, e a sua generosidade para nós, ela se basta com a tua presença, indo lá, levando um sorriso para aquelas crianças, sinta-se à vontade, tá? Será sempre bem-vindo, sempre bem-vinda. E aqui reiterar também o meu muito obrigado ao Ricardo Ortiz, tá? A minha satisfação de ter esse momento aqui contigo, aprender contigo. Muito obrigado também, Evandro, tá? Pelo podcast. Obrigado, Leandro. E eu devolvo então a palavra para o Evandro, para que ele possa depois também passar ao Ricardo, para que ele possa fazer as considerações finais. Cara, eu só tenho mesmo assim, consideração final, a agradecer, sabe? Eu, de repente eu não me enquadro num tipo de pessoa também a ser seguida, não. Mas eu gosto muito, assim, sabe, do contato. O meu jeito não é que eu tenho que impor o meu jeito de ser, sim, mas eu acho legal ter esses contrapontos, sabe? Não, eu odeio, eu não gosto. Mas sempre naquele negócio, assim, sabe, de passar para o outro algo a mais, né? O jeito de se comunicar, não tem que ser agressivo, não tem que ser pejorativo. Eu acho que a gente caminha, quando nós caminhamos com respeito, com educação, cara, acho que nós só temos a melhorar enquanto sociedade. E eu queria agradecer demais o que você falou aqui hoje, queria agradecer demais a tua caminhada dentro da rádio, foram 30 e poucos anos, né, que faz parte da minha história, sou seu fã mesmo, sou fã de carteirinha mesmo, dos seus programas. O baú da Mega não vai ser a mesma coisa, ou não é a mesma coisa sem você, entendeu? Então tá tudo bem. Mas muito obrigado mesmo, Ricardo, muito obrigado mesmo, irmão. Te agradeço demais. E que você tenha sempre sucesso na tua vida, nesse campo agora da oratória, como professor também. Sabe? Muito obrigado mesmo, irmão. Evandro, eu que agradeço, né? A Givanildo, Evandro, Atitude Diferente. Eu sempre digo assim que as pessoas, para poder fazer história, elas precisam escrever essa história. E para escrever uma história, não é do dia para a noite. Ela precisa de elementos, de pessoas. Ela precisa de ter um componente total para fazer algo diferente. Quando o Givanildo veio falar, e aí quando vim participar, a primeira coisa que eu fiz é ir saber o que era atitude diferente.
uma dica de oratória. Nunca vá para um lugar simplesmente por ir. Primeiro, conheça onde você está pisando. Segundo, eu não sei se vocês perceberam, mas o tempo todo eu falei o nome dos dois e não errei o nome dos dois, assim como... até porque já conhecemos. Mas digamos que aqui estivesse em torno de 10 pessoas. Eu falaria o nome das 10 pessoas, porque quer ser mais, ter mais empatia, ter mais alegria, é você falar o nome da pessoa e dar um sorriso para ela. Acabou. 50% da simpatia você pega dessa pessoa. Não jogue nada pejorativo. Então, meu amigo, então, meu coleguinha. Então, isso são palavras pejorativas que podem canalizar, e aí vai para uma questão técnica de venda, que é outra área que geralmente me chamam na questão do atendimento, é quando você joga algo pejorativo que a pessoa não se sente confortável. Nós temos uma identidade e um nome, e este nome está na nossa identidade. Fale com as pessoas pelo nome. Sorria para as pessoas. Traga sua empatia às pessoas. Eu preciso conhecer o mais sobre a atitude diferente. Então você precisa ser diferente. Se você for na mesmice e disser, aqui eu não mudo, aqui ninguém me tira, eu nasci assim, eu morro dessa forma, então você não quer evoluir para a vida. A vida é uma constante evolução. As coisas acontecem de um jeito que vai cadenciar a tua vida naquilo que você vai desenhar. Construir uma história não é do dia para a noite, mas também ela não pode cair na mesmice de você fazer sempre de forma repetitiva aquilo que você proporcionou a fazer na tua vida. Encare a vida de um jeito diferente. Encare a tua vida de uma forma como desafios que vão ser agregados e você vai conduzir a este pico. Seja ele uma montanha de problemas ou de vitórias, mas escale cada degrau. Faça da tua história algo diferente. Através de construir situações, você vai ser muito mais feliz em todas as suas atitudes. Muito bom, Ricardo. Obrigado, tá? Obrigado, parabéns, muito bom. E até então, nosso próximo episódio do podcast Atitude Diferente. Atitude diferente. Diferente. Diferente.